Leste Empreendedor! Já estou aqui com a nave completa e a gente vai decolar muito. Eu sou a Natália Anhoato, astróloga, terapeuta sistêmica e host do Leste. E esse aqui é o segundo ano que o Leste está com o seu podcast. E aqui a gente tem um objetivo: impulsionar mulheres a continuarem a dizer sim para as suas vidas e para os seus negócios. E agora, em 2026, eu quero trazer muitos gargalos que impedem as mulheres de progredir. E hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental, sobre crenças limitantes. O que é, onde vivem, onde moram, o que atrapalham? Bora conversar? Eu vou apresentar para vocês a minha tripulação e aí vocês vão sentir o peso desse nosso papo de hoje. A gente está ao vivo, então quem tiver perguntas e quiser comentar aqui embaixo, a nossa produção tá aqui junto e vai trazer para nós as perguntas. Bora? Vou começar aqui no meu lado. Ju, se apresente e conversa com a gente sobre um pouco do teu trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Mulheres empreendedoras, eu sou a Júlia Leal, eu trabalho com estratégia de marketing, então meu objetivo é identificar os gargalos dentro das empresas. Tá no lugar certo. E falando um pouquinho sobre esse tema, né, por que isso tem tudo a ver com marketing? Porque as crenças limitantes, elas se tornam decisões ruins. E quando a gente toma decisões ruins, repetidamente, os nossos negócios quebram. Então, tem tudo a ver. Fantástico. O marketing tá aqui falando um pouquinho nessa parte de crenças. Fantástico. Agora eu vou vir pro lado de cá. Anny, se apresente, fala um pouquinho sobre ti. Bom, é um prazer estar aqui, estar com você. Sempre algo contagiante e poder estar junto com mulheres que têm peso aqui no nosso leste fluminense é incrível. Eu sou a Anny Viviane, sou cirurgiã dentista, mas atuo hoje em dia na transição, na travessia de vida das mulheres, principalmente 40+, nesse momento em que a bússola está um pouco desregulada. Uma fase tão importante, né, da mulher. Exatamente. E uni meus 22 anos de experiência clínica à neurociência e à medicina funcional integrativa, a fim de promover mudanças que se sustentam com o tempo. Show. É isso. Vamos voltar para o lado de cá. Vani, se apresente, fale um pouquinho sobre o teu trabalho. Sim, boa noite, eu sou Vanessa Nunes. Não tem como eu tirar esse título, mas eu sou diretora editorial do Leste Vale, tenho muito orgulho disso. Maravilha. É ela que faz as nossas revistas, tem toda a produção da editora. Isso aí. E trabalho também com marketing estratégico. E, assim, o meu maior, ouvindo você falar sobre não se deixar ser impactada, né, sobre as crenças, sobre nós mesmas, sobre as nossas diferenças, os nossos dramas, a gente entende que esse movimento que acontece hoje no Leste, vocês estão presentes aqui, e fazer exatamente isso, elas entenderem tudo que elas podem fazer, todo esse protagonismo, todo esse movimento que cada uma faz a diferença na sua fala, no seu trabalho, no que elas amam fazer, e entender que isso só existe porque a gente está ali apoiando, falando, se comunicando e continuando. Então, é um grande orgulho hoje estar aqui, primeira vez participando do podcast da Nath, né? Apesar de estar sempre pelos podcasts aqui do Leste, mas é uma honra estar aqui hoje. Que alegria. E quebrar mais essa crença aí. Bora quebrar muitas hoje. Hoje é pra gente explodir. Isso aí. E aqui no lado de cá, se apresente, Lu. Bem, meu nome é Lu Novaes, eu sou nutricionista, sou biomédica esteta. Esse tema, para mim, ele é um tema muito interessante porque eu trabalho basicamente com mulheres. E tanto trabalhando no consultório, atendendo, eu também dou aula em faculdade. E o curso que eu dou aula, que é de nutrição, é um curso que ele, majoritariamente, ele é formado por mulheres. Uhum. E a gente vê muito isso. Né? A questão de não acreditar no próprio potencial, achar que não vai dar conta. Né? Então, vejo muitas mulheres deixando de se cuidar, muitas mulheres que, às vezes, querem largar a faculdade no meio achando que não vão conseguir terminar o curso porque tem que cuidar de família, de filho. E aí a gente vai acabar falando disso, né? Quantas coisas você deixa de fazer porque você cria,
né? Esses fantasmas na sua cabeça que É tomam invisível, conta né? da sua vida e começam a te podar. Então, é uma coisa que eu coloquei muito no meu atendimento, no meu cuidado, de mostrar que muita coisa é possível quando a mulher acha que não dá para se cuidar, que não tem tempo, eu não consigo fazer isso. Eu começo a conversar, eu falo que o meu atendimento ele começa muito por uma conversa, que é mostrar para ela assim, por que você acha que você não consegue? Então, de onde vem isso? Então, eu gosto muito desse cuidado, de mostrar para a pessoa assim, tem um caminho. E aí a gente vai ir por esse caminho e ela é que escolhe esse caminho. E a gente começou 2026. Eu vou trazer aqui uma citação do livro Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala assim: se você não está alcançando os seus resultados, é por conta de 2 motivos. Um, porque inconscientemente, talvez tu não tenha permissão, e aqui entra as crenças, ou porque tu não está comprometida a fazer o que precisa fazer para alcançar os teus objetivos. Então, eu quero já te dar uma chamada aqui. E aí, tu tá comprometida com o teu 2026, com os teus objetivos, a fazer o que precisa ser feito, a pagar o preço para alcançar? E aí, eu quero muito saber. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E agora, a gente vai falar sobre o que são crenças. E para eu te explicar o que é crença e a gente entender o que é uma crença limitante, eu gosto de usar um livro, que é uma maneira bem fácil. Tudo que a gente escutou, viu e experimentou tá escrito no nosso livro da nossa vida. Nele tem tudo. Quando é a respeito de dinheiro, de relacionamento, quando é a respeito de empreender, tudo tá aqui. E toda vez que eu tô diante da minha vida para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, eu vou lá e olho aquele livro e vejo o que eu sei a respeito. Só que muita coisa do que está escrito nesse livro não faz sentido. Só que eu não sei. E aí, as crenças limitantes, eu acho que a gente entra num lugar de a gente começar a questionar. Por que eu não tenho esse meu resultado? Por que ainda não cheguei lá? E aí é onde a gente se dá conta daquilo que está lá escrito. Ai, olha só, dinheiro, se eu tenho dinheiro é soberba. Dinheiro, eu vou ser arrogante. Ai, por isso que eu não faço dinheiro. Aí eu vou lá, deleto aquela folha, deixo de lado, vou numa folha nova e começo a escrever uma nova programação. Então, para a gente conversar sobre crenças limitantes, eu quero saber, que é um papo sobre mentalidade, na vida de vocês, para vocês estarem onde vocês estão hoje, sentados nessa mesa, vocês precisaram mudar alguma coisa, alguma crença que tinha aí dentro de vocês? Anne, conta uma que vem assim à mente. Bom, são várias, né? Nós somos moldados justamente por esse conjunto de crenças que a gente absorve que normalmente não são nossos. Né? A gente vem absorvendo essa bagagem, né, dos nossos cuidadores, pai, mãe, avós, dentro de um modo de visão deles. E isso a gente carrega quase que em pedra para a nossa vida. Por mais que ao longo da nossa jornada a gente até faça diferente, em algum momento você é capturado por todo aquele padrão já pré-determinado desde a infância. E aí é legal para quem quer falar, quer começar a pensar sobre as suas crenças, né? Isso que a Elaine estava falando. Então, se eu quero saber mais sobre como eu lido com o dinheiro, eu começo a lembrar o que eu escutei, o que eu vi dentro de casa, com os meus pais. E aí, muita coisa a gente vai achar lá, né? E mais curioso, Nath, que a gente não aprende pelo que os nossos pais falam. Não é pelo que fala. Você aprende pelo exemplo. Porque por mais que eles digam, olha, faça isso, para ter sucesso na vida você deve fazer desse jeito e tal. Mas se eles não estão dando o exemplo, tudo aquilo rui em algum momento. Vou contar um exemplo, tá? A minha mãe era dependente financeiramente do meu pai. E aí, quando ela comprava alguma coisa, ela guardava no porta-mala do carro, escondia dentro do armário. E aí, casei e tal. E pra tu ver como a gente repete. Não da mesma maneira, mas muitas vezes igual. E aí, quando eu comprava alguma roupa... E aí eu mostrava, eu comprei esse vestido, essa camisa e tal. Ao invés de eu falar o preço real, e hoje sou independente financeiramente,
eu mentia o valor. Era 500, eu falava 250. Uma pechincha, peguei uma promoção. Tô repetindo, repetia a mesma Exatamente. coisa. É Aí minha mãe isso. fazia. Sim. É isso. Né? E tem um exemplo bem legal de que a mulher, quando vai fazer um peixe, é a história da mulher que toda vez ela corta a cabeça do peixe para cozinhar. E aí o marido pergunta, mas por que tu corta a cabeça do peixe? Porque eu aprendi com a minha mãe. Aí vai lá na sogra, por que tu corta a cabeça do peixe? Porque aprendi com a minha mãe. Vai lá na avó, por que a senhora corta a cabeça do peixe? Porque a assadeira é pequena, o peixe é grande, eu corto. Então, muita coisa a gente Chegou reproduz. lá atrás, né? Para saber. Sem saber. Né? Exatamente. É assim. Por mais que a gente jure de pé junto que a gente não vai fazer a mesma coisa, não tem jeito. E tem Cada algum vez exemplo? mais. Nossa, vários exemplos. Conta aí um pra nós. Puxa vida. Gente, agora sim, comportamento de cartão de crédito é muito próximo, né? E várias brigas, às vezes, dos meus pais com relação a essa questão das finanças e minha mãe cortar cartão de crédito e dizer, não uso mais, não pego mais. Então, já me vi também, independente, pedindo Pix Olha. e dizendo, não peço mais, não faço mais, de forma mais atualizada, digamos assim. sim. Então, a gente repete de fato, até se conscientizar de onde vem e como agir diferente para que esse padrão não se perpetue com os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então, se puxar, eu acho que eu tenho... Novelo vem, né? nem sei o quanto de programação. E essa programação eu já scriptei. Eu lembro que eu falei de scriptar, já scriptei. Eu passo um anti-malware, detectei a ameaça, lanço firewall. Já está bem Super assim, tecnológica. muita coisa. Aí a dela já Escaneio o renovou. vírus e faço atualização do sistema semanalmente. Não é fácil. Então, é bastante o que a Anne está falando, que a gente tem que estar no vigiar e orar. Exatamente. Né? De estar olhando para isso. Por quê? E questionar. Por que eu estou pensando assim? E Ju, me conta. A Ju que está hoje aqui, precisou mudar alguma coisa? Acho que, com certeza, não tenho certeza. A minha história com o empreendedorismo, ela vem de uma crença limitante muito da minha mãe. Minha mãe também era dependente financeira do meu pai. Minha mãe teve uma infância dificílima, muito difícil mesmo, assim. Histórias realmente ruins. E ela tinha muita dificuldade, ela precisava de muita segurança. Segurança financeira. Que deve ter faltado bastante. Né? Muito. Na infância dela, demais. Pô, ela passou fome. Então, assim, é uma história muito pesada. E aí, ela nunca me forçou. Minha mãe nunca foi nesse nível. Mas, assim, ela sempre me incentivou. Não, Ju, faz uma faculdade, faz um concurso público. Faz isso. E eu não... E, assim, por mais que ela não tenha querido fazer isso, porque ela é uma pessoa entende essa parte de neurociência e tudo mais, mas como ela colocou isso a vida inteira na minha cabeça, eu fiquei com isso, eu entrei para uma faculdade de Direito, que não era O que você a minha queria. paixão. E no meio, graças a Deus, veio a pandemia, justamente quando eu estava no primeiro período de Direito. Eu resolvi parar com a faculdade e empreender com bolos. Acabei não contando na minha história, né? Mas eu sou, além de estrategista de marketing, eu também sou sócia da Encanteria, que é uma confeitaria. Eu conheço. Sim. Conhece? Aham, Ai, que maravilhosa. Aham. Ali na região da Nóbrega, né? Então, a gente começou a fazer bolos dentro dessa parte fora da faculdade, rompi, comecei a empreender e dentro do empreendedorismo, a Nath conhece minha história, eu cresci na dor, porque a minha empresa não tinha estrutura nenhuma. E aí, a gente, na época, né, o marketing era muito, vamos fazer post, tráfego pago, aquela coisa toda, e não tinha estratégia. E isso faltou muito no início da Encanteria. E quando aconteceu a situação de, a gente tá numa dificuldade grande, eu tive que romper também, sair desse local de segurança. Então, assim, eu tive que, pra empreender... Na zona de conforto, né? Eu tive que quebrar uma crença limitante que até hoje, assim,
me aterroriza. Uau. Assim, Ai, estão escutando isso até hoje. Não, mas é causa um verdade. desconforto. E eu aprendi a conviver com esse desconforto. Porque eu entendi que o sucesso, ele é Ele tá desconfortável. aí, exatamente. Ele é desconfortável. Nossa. Quem aí tá na zona de conforto? Não tem crescimento. Não existe, não existe. Esse crescimento não existe na nossa zona de conforto. E assim, eu aprendi a viver no desconforto, aprendi a viver na incerteza, porque o empreendedorismo é isso. Incerteza. Não Tu foi lá no teu livro e escreveu uma nova página, Não. né? Sucesso é desconfortável. é isso. Uau. Muito bom, muito bom. Ivane, tu já tinha trabalhado com editoriais, com revista, com matérias, com mulheres? Me conta. Não. Eu trabalho desde nova, sempre fiz jovem aprendiz desde os meus 17, mas eu nunca trabalhei diretamente dessa forma com mulheres e fazendo toda essa parte editorial. E já mudou alguma coisa dentro de ti? Ai, nossa, muita, mas eu também Sempre. tive que quebrar muitas barreiras dentro de mim. Uau. Porque eu tô escutando ela falando e aí vem... A gente, quando começa a contar a história, escuta a história da família das outras pessoas, vem um filme, Vem, né? com certeza. Déjà vu danado Com aqui. certeza. Aquilo que eu não consegui lembrar me veio assim como uma avalanche. Você vai escutando, É. né? E muitas coisas, como adolescente, como depois, até antes de ter o Bernardo, eu me rompi, eu me sabotei, eu fraquejei muitas vezes. Mas não, às vezes, por mim, mas porque eu nunca tive incentivo dentro da minha casa. Nossa, isso é um ponto bem... Uma referência, Bem- né? Na bem verdade, boa. a gente... Eu nunca tive uma referência de, por exemplo, nos meus 17 anos, eu terminei o ensino médio e trabalhava. Trabalhava de dia e encerrei o ensino médio à noite. E a gente, cara, vai passando os anos e a gente percebe, nossa, eu perdi tanto tempo, mas tudo é aprendizado, Com né? certeza. E eu falava, cara, eu não tive ninguém para me falar, cara, vamos lá, minha filha, fazer uma faculdade. Acabou o ensino médio com 17 anos, e aí? E aí? Nada. E o tempo foi passando e eu fui entrando em relacionamentos abusivos, eu fui entrando... E aí tudo vem das nossas crenças. Minha mãe e meu pai tinham um relacionamento muito ruim dentro de casa. Era o exemplo foi que a gente musical falou, né? mesmo, né? Exatamente. Então, assim, minha mãe e meu pai não tinham visão de futuro alguma. Não dizendo que minha mãe não fazia nada porque ficava em casa para cuidar Não, dos era o 5 que filhos. eles são, E né? Isso. Mas assim, hoje eu vi que podia ter sido mais. E escolhas dele romperam a mim desde nova. Com certeza. Porque eu fui abandonada pela minha mãe com os meus 11 anos. Então, meu pai... Fiquei sendo cuidada por uma, por outra. Até que minha madrinha resolveu me pegar para cuidar, para ser cuidada. E ali eu comecei a ter uma referência de mulher. De mãe, de trabalhadora. Com 14 anos, eu ganhava R$70 por semana. E aquilo ali era a minha felicidade. Nossa. E assim, eu sempre tive a minha referência, que foi a minha avó, que hoje eu chamo ela de mãe. Ela já está com fazendo 90 anos. 88 anos. Tá por aí, minha avó já quase. tá... E assim, ela que me deu ali um resgate, mas mesmo assim não tinha como eu me destravar totalmente do que eu vivi na minha infância, porque eu ainda tinha minha mãe, tinha meu pai, e eu via aquilo sendo recorrente. Então, assim, minha história de infância é muito longa, assim, não daria pra gente contar aqui, como o Pedro fala, eu tenho que escrever um livro para contar essa história. Mas muitas, não foram uma trava só, não. Foi nisso, no relacionamento. Eu não tive referência de bons relacionamentos. Eu não tive referência de ser uma mulher empreendedora de sucesso, de fazer o que eu queria ser. Eu nunca tive segurança Então precisou feminina mudar muito, para né? poder estar, por exemplo, hoje de frente para tantas mulheres e representando de certa forma. Legal. Então, assim, muita coisa com terapia eu fui resgatando e me ajustando, mas a minha mente ainda vai. Ainda assim, às vezes eu sou corrompida e o meu déjà vu, que é constante às vezes para nós, me faz, às vezes, eu tô me sabotando. Sim. E É bom aí- que ela se captura nesse momento. Isso é Exato. importante. É, Esse é o que eu falei de você ativar o antivírus, antes o firewall. É sobre isso. Exato, e hoje é tão importante para mim fazer essas mulheres entenderem tudo isso. E às vezes a gente escuta outras mulheres falando, que outras representantes falando sobre movimentos, e a gente vê que às vezes não é de coração. E assim,
eu falo de coração porque, para mim, foi importante alguém me resgatar e me mostrar o meu protagonismo. Se curar com outras mulheres. Exato. Exatamente. E eu precisei de uma lente para me ver. Eu não me via dessa forma. Eu não me via a mulher empreendedora que eu sou hoje. E assim como ela também, eu tinha uma segurança que era o meu CLT. Eu não largaria. E era assim, eu tive burnout durante ali o finalzinho do CLT. Eu tava já às mínguas. E eu falava, não, o dinheiro é mais importante. Não, o dinheiro para sustentar o Bernardo, mãe solteira, Sim. né? Para sustentar o Bernardo é mais importante. Isso daqui eu resolvo depois. E eu ia sempre me deixou de colocando. lado. Sobrecarregando. Isso é uma coisa bem importante pra gente se falar. Essa mulher maravilha, mulher que se coloca como Que dá guerreira, conta de tudo. que bota tudo na frente, trabalho, dinheiro, tudo, e acaba se esquecendo, porque nós, mulheres, somos feitas pra criar, pra criação. E aí, se a gente tá escassa da gente, A gente não faz nada. consegue transbordar Não. nada, né? Exatamente. E eu quero trazer um ponto bem importante aqui, que quando a gente fala sobre crenças limitantes, não é um trabalho solitário que tu vai fazer, e eu faço bastante de fazer escrita, escrever os meus pensamentos. Mas a Vani falou sobre terapia. Sim. E a gente precisa trazer esse assunto para a mesa, o quanto que é importante. Porque muitas vezes a gente vai lá falar com mãe, falar com irmã, falar com amiga, mas aquela pessoa ela não tem um conhecimento de analisar a tua fala e trazer aqui, aqui tem uma coisa para te olhar. Sim. Aqui tá te limitando. E 2026 é um ano que tá pedindo um olhar muito para dentro. A gente tem esse ano trazendo um pouquinho a NR1, que as empresas estão sendo, o governo está forçando elas a fazer. Mas por que o governo tá bonzinho querendo que as empresas? Não é nada de bonzinho. É porque 2025 a gente teve no primeiro semestre quase 500 mil de pessoas pedindo afastamento por depressão, por esgotamento, Exatamente. por burnout. E aí essa conta chegou no governo e falou assim, essa conta a gente não vai ficar, não. E antigamente a empresa dizia, tu ficou doente, se trate. Hoje o governo já fala assim, ele ficou doente por tua causa. Então vai, cuida isso. Então olha para tua saúde mental. A mulher não sustenta esse lugar de só fazer. Essa sobrecarga que a Anne falou, não dá. A gente precisa se preencher dentro, se cuidar, autocuidar diário, não é só nas férias. Aí quando eu tirar férias eu vou me cuidar. Diariamente ter um momento para ti, um tempo para si. E me conta, mulher, mudou alguma coisa aí? Na tua história, para tu ser a pessoa que tu é hoje? Mudou muita coisa. E teve coisas que, como as meninas foram falando, eu fui lembrando também de várias coisas, né, da minha vida e vendo que várias coisas eu carreguei por muito tempo, até hoje. Essas coisas de você trazer muita coisa da tua infância, da tua família, de coisas que você está vendo. Tive também várias situações, de exemplo assim, eu tive meu pai e minha mãe comigo, mas aquele relacionamento que você tem brigas diretas e que a pessoa não se separa, sabe? Porque tem que manter o casamento. Aí esse é o modelo que você carrega. E aí você vê aquela situação do tipo, que eu ficava com aquilo assim... Eu lembro que na minha adolescência eu falava assim, eu quero muito ser mãe, eu vou ter filho, eu não vou casar. E aí eu falava assim, então eu já me programava, e eu lembro de eu falar assim, tipo assim, não aconteceu nada disso, né? Porque eu queria, mas eu me programava, tipo assim, já tava ali dentro. Eu falava, com 13 anos, eu falava assim, bem, eu vou ter filho por volta até os 30, porque eu já botava assim, bem, há uma idade que não vai ter problemas de saúde, porque eu já tinha esse foco, assim, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que tratar das pessoas, mas por quê? Porque eu vivia numa família que estava o tempo todo mundo brigando, então na minha cabeça eu estava ali o quê? Para cuidar. Sim. Né? Eu era o elo de cuidado dessas pessoas. Isso então, é um peso inestimável durante a nossa trajetória. E aí você segue achando isso. Eu só fui entender isso depois fazendo terapia, né? Que eu estava ali para ser o quê? Eu achava que eu era salvadora da família. Dos Sabe que eu também tenho isso? De coisa assim. Eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Na minha história da família, todo mundo tinha alguma coisa. A minha avó com câncer, meu avô com Parkinson, meu pai com câncer, meu irmão. Então eu também
cresci nesse lugar Acha que eu não podia dar trabalho e que uma forma de eu ser amada, de me verem, era eu cuidando estar de todo ali mundo. ajudando. Estudando e tinha que fazer isso. Então eu já tinha programado a minha vida, né? Na adolescência. Bem, o filho vai vir até os 30 anos, aí todo mundo falava assim: vai casar quando? Eu falei, não, casar, porque eu não preciso de um homem para ter filho. Nossa, Lu, quanto que isso, essa fala de dor, né? Era isso, eu falava, eu não preciso de um homem para ter filho, eu posso fazer. Aí na época estava muito famosa aquelas coisas que tinha na novela, produção independente. Nossa, e aí eu já falava, não, minha demais. produção vai ser independente. Eu tinha 13 para 14. Vai ser independente, eu vou ter filho. Não, se aparecer alguém legal, talvez eu case lá para os 40, 50 anos. Cara. Não aconteceu nada disso. Casei aos 19. Amém! Casei aos 19. Caramba! Os planos são fui ter maiores. Filhos aos 25. Não foi nada do que eu estava imaginando. Mas eu tinha muito medo de o quê? De reproduzir aquela família. Mas aí o que eu fui... Aí você fala assim, não aconteceu nada disso, então você não reproduziu esse modelo. O que eu trouxe? Eu lembro que assim, a minha mãe, ela vem de uma família que tinha muito negro e índio. Então, tinha muito essa questão da miscigenação, a cor de pele, e a do meu pai de português. Olha. E aí, ela não se sentia bem tratada, ela não se sentia acolhida, que tinha uma questão racial. E aí, a minha mãe cresceu com muito isso. Tipo assim, a cor da minha pele faz eu ficar inferior. E aí, o que ela fazia? Ela, na cabeça dela, ela ser superior? Estudar. A minha mãe, ela tentava de todos os modos possíveis estudar. A mágoa dela foi ela nunca ter conseguido fazer faculdade, mas ela depositou tudo em cima de mim. Eu tinha que estudar, que só ia ter valor quem estudasse. Isso eu vi Quanto mais bastante. conhecimento eu tinha que ter. Então, eu vivia para estudar. O que eu percebi depois ao longo da minha vida? Eu amo estudar. E aí, não é à toa que eu saí, eu tenho 2 faculdades, mestrado, fazendo um monte de coisa assim. Mas muita coisa que eu estudei porque eu senti assim, eu tenho que fazer. Eu preciso do título. A obrigação. Eu preciso ter esse papel, eu preciso que as pessoas tenham Reconheçam. Preciso corresponder às expectativas. Até que chegou um tempo que, assim, chegou uma hora que as pessoas falaram pra mim, você fez mestrado, você não vai fazer doutorado? E eu ficava, vou fazer doutorado. Aí chegou uma hora que eu parei assim, mas pra que eu vou fazer o doutorado? Para provar para quem? Era isso. E aí eu me peguei falando assim, o que ele vai acrescentar na minha vida? O que ele vai mudar no meu atendimento às pessoas? Que era o meu fim. É para eu cuidar das pessoas? Não mudaria em nada para quem eu cuido. Não mudaria em nada o meu atendimento. Aí vinham as outras pessoas e falavam assim, não, mas isso vai te dar um conhecimento maior. Não vai. O meu conhecimento do que eu faço, eu posso aprender com outras coisas, que não necessariamente precisaria ter um doutorado. Eu ficar 4 anos escrevendo, dissertando. Isso não tem limite, né? Porque do doutorado vai para o pós-doutorado. E até onde vai? Para provar alguma coisa. Era né? o título, o valor. Exatamente. Né? E aí eu tive que mudar muita crença dentro de mim para entender que, assim, esse pedaço de papel eu não precisava dele. Hoje, ele não iria representar nada na minha vida. Então, não que eu não vá dizer que, assim, quem tem o título, a pessoa não representa. Não é sobre mas isso. Não é sobre isso, Para mim, ele seria só eu estar trazendo essa coisa de eu preciso mostrar isso para alguém, para as pessoas provar entenderem que eu tenho valor valor através do título, E né? muitas vezes, só te interrompendo, muitas vezes a gente não coloca nossos dons e talentos porque acha que precisa de mais alguma coisa. Precisa de mais mais um curso, mais não sei o quê. E para conseguir depois Não tem transbordar, fim, né? Como se eu preciso ter o canudo para provar e para me provar para mim que eu sou capaz, né? Acho que também existe uma questão geracional. A gente somos filhas, né? Nossa geração somos filhas de mulheres que foram muito dependentes financeiramente. Sim. Então elas colocaram em nós, Essa expectativa. assim, você vê que a história ela se muito repete um parecida. pouquinho. Elas colocaram em nós um pouco uma sobrecarga em estudo, em Frustração, né, delas, né? ter sucesso. Exatamente. E isso nos sobrecarrega, nos faz querer ser aquelas mulheres maravilhas. Mas uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi, né, ao longo da minha vida, foi que elas são vítimas. Nós somos filhas de vítimas também.
nós vamos fazer vítimas, nossos filhos vão ter traumas. Sempre, não tem como a gente ter uma criação perfeita. Então, acho que isso é legal da gente também... A gente erra tentando acertar. Elas erraram tentando... O nível de consciência de cada uma, né? E isso é legal a gente entender também, porque aí a gente consegue. Não, beleza, minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. Porque você vê que todo mundo, crença limitante, tem muito uma raiz familiar. Sim. As crenças cultural. São hereditárias, né? Muitos vêm grande parte é hereditário, mas também grande parte das nossas próprias experiências, e né? É legal quando a gente reconhece isso, que isso pode ser hereditário, que a gente vai inevitavelmente cometer erros com nossos filhos, elas cometeram erros com a gente toma o nosso lugar de protagonismo de superar isso também, sabe? Acho que esse é um ponto não é pra gente ficar olhando pra trás e culpando, porque dentro do nível de consciência do que eles tinham, que eles puderam proporcionar, exatamente. E agora eu sou responsável. Com o seu filho, que às vezes está sendo da mesma forma, é justificável porque aconteceu com você e ninguém te protegeu, e ninguém te alertou, e ninguém te ajudou. Não dá. Autorresponsabilidade. Mas é que tá. Eu acho que 2026, esse ano, tudo que a gente faz tá muito voltado, os meus anos, né, antes dos meus 20... ou 25 para lá, eu sempre achava que eu nunca era o suficiente, exatamente isso. Não, eu iniciei a faculdade, mas ainda não tá bom para mim fazer alguma coisa. Não, eu fiz esse curso aqui, mas eu ainda não me acho capaz de ensinar outra pessoa a fazer. Então, eu tenho colocado isso na minha cabeça, que os anos vão se passando e nada vai acontecer se a gente não entender que depende da gente fazer diferente. Exato. Vai entrar ano, vai trocar calendário. Não é o ano. Não é o ano. Sou eu. Somos nós. Nós temos que entender que todo mundo começa de baixo, todo mundo começa ensinando e errando, assim como são com os nossos filhos, assim como é num relacionamento. E a gente tem que entender que a hora de fazer é agora, por mais que tem um texto que fala, né? O medo, o receio, o nervosismo, isso, né? Vai assim mesmo. Ele vai acontecer. E é real. Vai estar com medo? Vai com medo mesmo, porque vai dar certo no final. A Aí eu sorte digo não vai bater Não. se eu não entrar em ação. O Ainda mais universo pra não quem é vai se empreendedor. movimentar. Não vai cair do céu. Às vezes eu vejo isso na faculdade, as meninas ficam muito assim pra mim. Eu tô dando aula e falo assim, nossa, professora, como é que você sabe tanto? Aí eu falei, dá a impressão de que a gente, tipo assim, começou... Tem muita vivência, né? Muita vida, é muitos anos você estudando, lendo, tendo contato com outras pessoas, porque você aprende também com isso, né? Não é só livro, é o contato com a pessoa, é aquele colega teu que te dá uma ideia, que você conversa, que você troca. É a troca de vida, né? Aí eu falo, você vai chegar lá, daqui a 10 anos, você tá falando igual a mim. É que tem uma coisa que eu acho que a gente precisa até trazer aqui, que hoje, como tá tudo no Instagram, e parece que os resultados são instantâneos, né? Sabe? A gente precisa cuidar com o imediatismo. Ih, a geração dopamina, né? Uma construção, dopamina barata, Total, né? Total. Uma construção, um passo depois do outro. Eu não vou construir uma casa da noite pro dia. Eu não vou emagrecer da noite pro dia. Se construiu, não conseguiu elevar, além de 2 colunazinhas de tijolos. Isso não é para mim. Eu vou deixar um pouco de lado, porque eu vi parte para outra coisa. E aí vai comparar, vai olhar pra grama do vizinho, aí vai ver, nossa, ela já viajou, ela já trocou de carro, já reformou, não sei o quê, tá lá nos Alpes esquiando. Não se compare. E se tu quer ter um trabalho de vida, não se compare, porque isso vai fazer... É o que mais corrói, né? Vai corroer a tua autoestima, aí e tu não vai ver o teu valor. Aí vem a crença, isso não é pra mim, exato. Nunca a vou comparação, conseguir. Ela gera essa questão da... É a mãe da insatisfação. Mas é muito do que a Nath falou. Isso da gente achar que, porque eu não tô fazendo, porque se eu não fizer acontecer agora, acabou. Né? Você botou cria esse essa senso de urgência, né? De fazer. E não é sempre sobre isso, né? Não. É sobre você olhou a grama do vizinho, verde, queria estar vivendo naquela grama, mas o que você está fazendo? Você sustentaria o que aquele vizinho ali está fazendo para construir tudo que ele construiu? Gente, eu vi um papo, uma entrevista do Bill Gates quando ele dava aula dentro da faculdade. E aí fizeram uma pergunta para ele e ele respondeu assim, que ele deu uma resposta que ele estava esperando um resultado daqui a 10 anos. Quem é que pensa
Em 10 A longo anos, prazo, as pessoas querem é. em 6 meses ter o resultado, sabe? É imediato. E hoje a gente vê muitos gatilhos isso na internet. Muito. Os grandes gurus, eles vendem por gatilho de urgência. Venda mais, prospere Escassez, mais. Né? E aí a pessoa, é isso que eu preciso. Aí a pessoa passa pelo processo, não acontece, mais uma vez, toca lá na ferida. Não é pra mim, né? Na verdade, ela nem passa, ela nem está tão disposta assim a passar pelo processo. E volta o quê? Volta todo aquele estado emocional de se sentir desde a infância insuficiente, né? Abandonado, rejeitado, na humilhado injustiça. e por aí vai. E aí esse padrão ele vai se repetindo em todas as ciclos. áreas. O relacionamento tóxico que foi vivenciado na infância e você acaba se apegando é esse tipo de pessoa mais para frente. Então é quebrar essa corrente que vem desde lá de trás, a gente se conscientizar disso é que é o ponto central. Mas a gente não consegue fazer isso Não, sozinho não. Por isso que a gente não tem que estar tenho que sentada fazer. nas mesas Exatamente. certas para ajudar. E dói chegar. Ah, Dói. não. Você tem que estar disposto a sentir Mexer. essa dor. Uhum. Porque, não quero. Evita, aí entra no automático e depois reclama dos mesmos resultados. Né? Achando que você vai viver um outro momento e aquilo ali vai ser apagado. Sim, E aí sim. vai vir uma pessoa, vai destravar um gatilho. Uma farinha de condão. E você desaba. Sabe uma coisa que me fez mudar e entender, até em relação ao meu trabalho, me fez entender que as coisas levam tempo? Ler biografia de grandes empresas. Você entender o processo de crescimento de uma empresa, além de você ter 1 milhão de insights para ter, Sim, para fazer exatamente. estratégia dentro da sua empresa, você entende o processo completo. Você lê a biografia da Disney, é uma coisa Do Walt que Disney, você, né? do Walt Disney, do McDonald's, gente, Esse é ele não sensacional. tinha absolutamente, incrível. ele não tinha ideia do que ele estava construindo Ele no só momento que ele queria. estava construindo. Ele tinha fome de poder. Ele queria, não sabia onde ia Exatamente, chegar. Ele não sabia. Ele não onde- desistiu. Não desistiu. Mas não e foi sozinho. Não. Encontrou 3 pessoas que acreditaram que ele podia fazer diferente. Ai, quem pode falar sobre isso, olha? Porque nada é por acaso. Nessa trajetória, as coisas acontecem. Pode parecer um misticismo, mas ela não é. Você acaba entrando em ressonância com aquilo que está no teu campo. Fala sobre isso, Nath. E aí tem uma mulherada que tem um talento e que tá ali guardando. Eu sei que tem muitas mulheres que têm um potencial muito maior, mas que estão guardando numa caixinha, com medo do que vão falar, com Do medo julgamento. se der errado. Tá na hora de tu se colocar pro show, fazer o show acontecer, fechar os teus ouvidos e teus olhos e fechar aqui com o teu coração. Todas as possibilidades, elas já existem. E se no teu coração tá semeado alguma coisa, vai olhar para isso, dá o passo, confia e faz. Dá o passo com o que tu tem. Isso aí. Sabe? Porque a jornada, ela vai ser... Gradativa. Não vai ser do nada, tu nunca vai estar pronta. E ela vai tu te nunca testar. vai saber o que vai acontecer, sabe? Gente, 300 pessoas ao vivo! Uau! Tá fazendo sentido aí, gente? Nath, isso me fez lembrar de uma história de uma empreendedora que a gente fez um diagnóstico estratégico com ela. E aí, enfim, a gente identificou que ela precisava mudar o preço do serviço dela. Ela falou: não, Júlia, não existe possibilidade de eu mudar meu preço, porque senão eu não vou ter cliente. Júlio, eu vejo isso direto. E aí, quando eu falei, não, mas se você não conseguir mudar o teu preço, se a gente não fizer isso agora, você nunca vai escalar o seu negócio. E aí, como que faz? Não faz. E é isso. Crenças limitantes levam a decisões ruins, e decisões ruins, repetidamente, leva à quebra de empresas. E quando a gente não entende isso, assim, Não desbloqueia. não desbloqueia, não deixa realmente as coisas acontecerem e age, né, estrategicamente, entende o que a gente precisa fazer e quebra essas crenças, principalmente dentro das empresas, gente. Se você não quebra, se o CEO tá muito fraco emocionalmente, A empresa também tá. a empresa vai Sofre um quebrar. reflexo E aí a disso. gente tem que trazer aqui um assunto bem babado pra tu se lembrar todos os dias. A tua mente. A tua mente. O teu cérebro, a tua mente, ela quer te manter num lugar seguro. segurança. Mesmo que seja ruim.
E aí eu trago sempre que existem 3 bolhas de resistência pra gente vencer. Quando a gente fala que o inimigo tá fora, o inimigo não tá fora, o inimigo é tu mesma, é a tua mente. Porque tu tem uma programação que tá escrito aqui. E aí toda vez que tu quiser avançar, vai vir um monte de pensamento dizendo não vai dar certo, tu não é Fica boa, aqui, quem aqui é é quentinho. tu precisa de mais um curso. E aí tu fica no mesmo lugar. O quanto que a gente precisa aprender que nós não somos os nossos pensamentos. Aprender que eles são como nuvens. E é se sintonizar mais com o nosso coração. O nosso coração, a gente já tem estudos de mais de 30 anos que ele já tem um mini cérebro dentro dele. Onde quando a gente se conecta com ele, ele consegue trazer um bem-estar e nos apontar o caminho que a gente deve seguir. Então, tá nos escutando? Centra no teu coração. Sabe? Faz uma respiração se conectando com ele. Sai um pouco da mente, porque a mente tá te atrapalhando de tu vencer esse ano, de tu conseguir os teus planos. Eu não quero que 2026 tu repita o que foi 2025. Eu quero que tu tenha a tua lista de manifestações e tu diz, fiz. Porque tu tá mais conectada com o teu coração, com a tua verdade, do que com a mente aqui que tá te poluindo, tá fazendo ruído aí na tua vida. E é esse campo magnético que vai atrair todas as situações, as circunstâncias, as pessoas, para que a gente continue no nosso caminho. Agora eu queria voltar uma pergunta para a Júlia. Já que Júlia, você não percebeu que na análise dessas empresas, o valor que essas pessoas se davam, refletindo o valor da empresa, não vou aumentar, era o valor que ela se dava. Totalmente. Nessa situação muito Nossa. específica, foi uma fotógrafa. Assim, foi um caso de que tem até no meu Instagram. A reunião com ela. Falei, se você continuar cobrando esse valor que você está cobrando, a gente vai gerar 30 ensaios para você e mesmo você não vai viver. Se esgota. Você vai esgotar emocionalmente, você não vai conseguir crescer. Então, muitas É um vezes, efeito dominó. Muitas vezes a gente acha, a gente até pode chamar marketing, pode fazer fotografia, pode fazer, mas se não mudar dentro, Aí se culpa não tem permissão, a economia, não vai dar certo. exatamente, aí culpa a economia, o Não pai, deu certo, Culpa o foi a fotógrafo, crise, muitos a feriados. máquina, enfim, inventa mil Isso desculpas. aí, assim, eu vejo direto com quando eles se formam, porque aí eu dou aula para profissionais. E aí, quando a gente vai falar essa questão de valor, de precificação, ainda mais na área da saúde, que você tem conselho, que regulamenta, né, até o valor que vai ser. Eles começam com valores, às vezes, muito baixos, e vem com esse papo de. Não, eu tô começando com isso. Ai, porque gente. eu tô começando. Aí eu falo, mas a pessoa que vai ser atendida por você, ela não sabe que você está começando. Você vai escrever na sua testa que você é meu primeiro paciente. Não. Ela não sabe disso. Mas aí eu tô começando. Depois, quando eu pegar o jeito, aí eu aumento. Falei, você não vai. Aí esse jeito nunca chega. Não vai conseguir. Porque você vai atrair um Vocês grupo estão escutando de pessoas isso? que estão buscando você por aquele valor baixo. Depois, esse público, É um público que você completamente fez, diferente. que depois não vai te seguir. Aí fica com esse medo. Mas onde eu moro, as pessoas Sempre não têm arrumando dinheiro. uma Aí justificativa. eu falo, onde você mora? Aí eu falo assim, onde você mora? Tem banco? Tem. Eu falo, mas o banco não tem gerente de banco? Não tem. Aí eu falo, Não tem um comércio? prefeito? Tem prefeito, tem mulher do prefeito, tem secretária. Esse pessoal acho que ganha bem, não ganha? Aí eu falei, então por que você fala que a cidade inteira não tem dinheiro? Não é sobre Mas o legal não é- disso é você que as pessoas que vendem serviço, elas estão olhando muito pro poder de compra delas e não o Exatamente. poder de É o compra valor do que se dá. cliente É. que consome o serviço delas. Um exemplo muito bom, você vende ROF, né? Nessa parte, você tem um ticket muito alto. O público que compra isso não é ralé, não vai, Mas não vou te vai falar, se conectar com você. Tem muita gente que vende como commodity, vende seringa, vende sol, frasquinho de botox, porque preço é diferente de valor. Sim. Isso aí. O valor percebido para quem valor não é se dá o valor é baixo. E aí ele tem que vender seringa. E aí, qual E é não o teu resultado. valor? Não vai, né? E- Você fala, você vai vender o quê? O tratamento, o cuidado. Você Você vai vai re- vender para a você pessoa. tá vendendo autoestima. A autoestima da pessoa. Você não está vendendo o produto. Né? Exatamente. Eu demorei para entender isso. A venda Quem vende somos o produto nós, né? O é a reflexo dos loja. clientes que você vai ter é Você você. tá se vendendo. Você está se arrumando para Exatamente. receber seu cliente? Você está com a roupa boa? Sim. Você está com uma boa fala? Você está se... Então, tudo isso é o Reflete. reflexo. Exatamente. E isso que você está falando é um efeito dominó gigantesco. Porque eu moro em São Gonçalo. E trabalhar com marketing em São Gonçalo é difícil.
Sabe por quê? Porque é exatamente sobre isso, o preço que as pessoas acham que deve cobrar. E aí uma vai olhando para outra, vai olhando para o lado, não posso cobrar mais porque aquele ali está cobrando aquele valor. Aí você entra no oceano vermelho. É um oceano vermelho. Na fila do pão. Exatamente. Mas isso não quer dizer que não seja um momento, por exemplo, eu comecei a captar os meus clientes de Niterói, porque eu sei que aqui o meu valor é reconhecido. Se o cliente de São Gonçalo não quer pagar, não tem problema. Mas muitas pessoas desistem. Mas se onde você está não querem pagar pelo seu serviço, não acho que você tem que receber um valor menor por isso. Entenda que, assim como a gente tem que levantar de mesas, mudar de pessoas e de lugares, é o momento de você mudar de lugar também. Exatamente. Por mais que seja um pouco mais cansativo, dê valor ao seu estudo, ao tempo que você gastou com o curso, o seu tempo de qualidade que você está deixando de estar ali com E o que você oferece como resultado, né? Mas dá trabalho. Dá trabalho. Não é o confortável é você ficar naquele lugar. E recebendo 70zinho, 100zinho ali e tá tudo certo. Mas empreender não é confortável. Então, quem ainda acha que empreender é confortável, tá empreendendo do jeito errado. Eu tive uma certa dificuldade de me ver como empreendedora, empresária. Muita dificuldade. E veio da onde? Eu venho de uma família de pessoas que empreendem, tanto do lado de mãe quanto do lado de pai, muito forte. Mas eu olhava sempre o meu pai chegando em casa e ele dizia assim, só resolvi pepino. É muito trabalho. Então, eu olhava como empreender, assim, tipo... Deus me livre, não quero isso pra mim. Que não seja, mas a forma em que ele colocava já criou um bloqueio. Era assim, eu não quero isso pra mim, sabe? Mas então, eu nunca me intitulei como empresária. Eu sou empresária. Mas isso é muito sobre o nosso valor, que ela tá falando que sempre estava fazendo, se aprimorando o tempo todo para buscar o valor dela. É a mesma coisa nos nossos serviços. Às vezes a gente é a melhor naquilo. Eu sou a melhor em captação de vídeo, eu sou a melhor em ghostwriter, eu sou a melhor em copyright. Mas eu não entendo... Exatamente o que você falou. Se você, na sua mente, dentro do seu coração, não entende que você tem esse valor, que quando ninguém vai você enxergar. se olha, você não vê esse valor, ninguém mais vai te falar. Não adianta... Olha para ela, linda, maravilhosa, trabalha com marketing. Se ela chegar numa agência para fazer uma reunião arrumada do jeito que ela está aqui, ela vai vender o serviço. Ela fecha o negócio. Ela fecha o negócio. Agora, se você sobre chegar isso. triste, já sei que eu falando vou baixo, conseguir. Já sai de casa com aquela energia ruim. E a gente, ó, como a gente falou, a gente capta. E vai captar. Já sei que eu não vou conseguir. Meu Deus, o que eu vou falar na hora? O que vai acontecer? Eu não sei se esse cliente é para mim. Acabou. Obviamente, você não vai fechar A sua postura Mas já o diz tudo. legal é que pra quebrar esse tipo de coisa, você precisa também ter ferramentas, né? É isso tudo que você falou. Tipo, não adianta você ter um ótimo produto, mas você não se portar como tal. Não adianta você ter uma ótima entrega, mas, cara, você não saber vender. Não adianta você não conseguir estruturar a sua estrela de produtos, não entender o seu modelo de negócio. Sim. Eu quero dar um exemplo. Entender. Eu quero dar um exemplo para a mulherada entender que hoje é nossa obrigação entregar o melhor serviço. Tá? É o básico. Mas a gente precisa entender muita coisa. Eu fui para o sul e lá eu fui fazer um passeio a cavalo, uma cavalgada. E aí tinha uma pessoa, o cara que cuida dos cavalos, ele guiou a gente e tal, ajudou a gente a andar a cavalo. E aí depois ele começou a tirar foto. Ele começou a fazer vídeo. O cara que cuida do cavalo, que ajunta lá o cocô, que dá a ração. Ele também tem que saber de foto, de edição de vídeo, porque ele filmou a grama, a paisagem, o cavalo. Ele entendeu. Tá entendendo que a gente precisa... Ele tá vendendo a experiência e fazendo você se recordar dela. Entendendo que a gente precisa colocar não somente aquilo no que a gente é boa, mas fermentar mais coisa. Mas isso vai mais fundo, é o que você está falando. Se esse homem que tá lá, que teve esse insight, não, se eu fizer isso aqui, gravar essa música, que tá andando no cavalo, que tá... Eu tenho certeza que ela vai comprar. Mas aí que tá, se ele não é uma pessoa centrada, faz o serviço dele bem, tudo que ele tinha que fazer, ele deu o ticketzinho lá, ó, tá tudo certo. Você acha que ele ia ter uma mente, um insight de que se ele gravasse aquilo ali, ele ia vender? Não. Não ia. Não tem como. Então, tudo vem daquilo que a gente está se organizando para fazer. Quando você e você tá no meio do seu dia, aí, vamos lá, aí eu gosto muito disso aqui, um ticketzinho. Fiz. A sua metade do outro dia você vai gravar um conteúdo para você vai pensar em você, vai fazer um cabelo, vai ver você. E aí, nesse momento que a criatividade entra.
Eu demorei muito para entender Nossa, isso é muito real. E isso eu aprendi com... Que é tido como um ócio, nem é tão ócio assim. Tem um momento em que você se muito desconecta. bom, que vocês conhecem, inclusive, que é Pedro Estigarribia. Olha, estamos aqui com ele. Exatamente, ele deixa se extravar. Se você não delega, se você não é organizado, se você não se prepara, você não vai ter uma mente desocupada, metade ali, para você ser uma pessoa criativa e criar outros produtos, outros serviços, e até para você se levantar. Sim, então evoluir. Não adianta. Então tem que ter essa organização. E muito legal você falar sobre organização, porque às vezes a gente se diminui tanto, empreendedores, nossa, eu vejo muito isso, cara, porque as pessoas não veem se acha tão pequena, e fala assim, não, mas eu não preciso me organizar estrategicamente, não. Eu não eu tenho que executar, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer 1 milhão de reuniões, eu preciso fazer isso aqui, e não entende que a organização estratégica, ela não é uma consequência do crescimento, ela é uma condição para o crescimento. Exatamente. Mas muitas vezes, Júlia... Já tá com teu plano, já tá feito teu plano? Vamos começar a rascunhar? Mas a gente entrou nesse assunto esses dias até, mas muitas vezes essa pessoa ela não está disposta a fazer tudo isso porque por algum motivo mais raiz, ela não se permite avançar além daquilo que ela já viu na família dela. Então ela se sabota a viver no caos. Exatamente, ela se sabota para viver naquele limite. Isso aí. Quando ela ultrapassa aquele limite, ela vai se sabotar para voltar. Isso aí. Ela está acostumada a viver no caos, ela está acostumada a viver naquele perigo ali, né? Aí é um ciclo, gente, horroroso, porque eu tô me reconhecendo no que você tá falando, porque eu já fui essa pessoa. Nós somos essa pessoa. A gente tem que romper com isso sempre. Era um ciclo de estresse muito alto. E aí eu descontava no Bernardo. E eu descontava em mim. Fica doente. E aí eu comia muito além do que eu deveria comer. E aí eu começava aquele ciclo horroroso de novo. Para voltar a estaca zero. Era muito porque ali é confortável, ali é o seu limite. Mas quem você não pode vencer, né? Quem você não pode ultrapassar. E aí, mas são coisas que a gente tem que curar. Eu vivia no caos interno durante a minha família. Eu era a mãe das minhas irmãs, dos meus irmãos. Quanta responsabilidade. Exato. Saiu totalmente do teu lugar. Então, uma responsabilidade que a terapia em si me fez entender que não era o meu lugar. Eu não tinha que estar ali com 10, 11 anos cuidando de 2 crianças, Eu vou fazer aqui. Observe o que eu vou fazer. Aqui tá a minha vida, tá? Eu sentada, tá a minha vida. A partir do momento que eu vou olhar para a vida dos outros, cuidar dos outros, olha o que acontece. Eu vou olhar para os lados e imediatamente a minha vida fica como? Cadeira vazia. A minha cadeira? Ninguém. Quando eu não olho para a minha vida para também. Então, talvez em 2026 tu tenha que sentar mais na tua cadeira, olhando mais para a tua vida. Porque não dá para eu plantar margarida e querer colher rosas. Eu preciso ver quais são quais as escolhas. Sabendo que tudo está muito no invisível. Exato. Crenças está muito no invisível. E eu preciso começar a olhar para mim. Não tem receita mágica. E se alguém te vender alguma fórmula, é mentira. É duvidoso. O que precisa acontecer é a gente fazer um trabalho interno, de pegar, eu sou do papel e caneta, de escrever o que eu tô pensando, isso faz sentido. Só assim que eu vou começar a rastrear, a questionar, a ver que não faz menor sentido e fazer uma nova crença, uma reprogramação. Existe trabalho interno. Se eu quero chegar nos meus objetivos, eu preciso me trabalhar dentro. Ainda mais se eu tenho uma história de vida de outras pessoas, né? Quem veio antes, que não conseguiu avançar, eu preciso me lapidar muito dentro, porque senão eu vou ficar no mesmo lugar. E aí não vai adiantar tu dizer que quer virar milionária, que tu quer viajar pro Caribe, tu vai ficar no mesmo lugar. Precisa trabalho interno. Muito Me bom. conta, Lu, muito trabalho interno foi também pra ti nessa vida? Muito, e principalmente com essa questão de você cuidar do outro, né? E aí você começa a cuidar muito do outro e esquece de cuidar de você. E aí eu fiquei por muito tempo deixando a cadeira vazia. Uau. Muito tempo. E até que chegou uma hora que eu comecei a me sentir extremamente cansada.
E as pessoas não percebiam, porque eu estava sempre bem para todo mundo. Isso aí. Até você É ter o um burnout. Né? É o equilíbrio que precisa existir entre o dar e o Eu estava receber. sempre bem para todo mundo, só que eu não estava. E aí você vai ficando. Aí tudo vai ficando desorganizado. Sim. Aí você fica com a vida desorganizada, você não consegue dar conta. Aí você começa a querer abraçar o mundo, né? Grande Salvadora? defeito de querer Salvadora? mascarar a nossa dor para poder ajudar Aí chega do uma outro. hora que você tem que falar assim, não está funcionando, né? Aí você vai levar isso até quando? Só que é muito difícil você ter esses insights sozinho. Quando você está no meio do turbilhão, você nem não enxerga. consegue. que Piloto você automático. tá fazendo isso, né? Aí as pessoas vão te dando, às vezes, pequenos toques. Né? Do tipo, você tá muito nervosa, nossa, aconteceu alguma coisa, você não tá Você bem. tá diferente. Você tá diferente, você tá tipo, não. Mais triste. Né? Só trabalho, é muito trabalho. Correria. Não é? Você tá, e aí você tá isso. O tempo todo você tá correndo. E a conta quando chegou? Né? Aí você, às vezes, você pega e para. Pra mim, eu fui ter um momento que, pra minha vida, foi um momento muito difícil. Que foi a hora que eu falei assim, eu preciso parar. Foi quando eu perdi minha mãe. Então, foi um momento que, assim, quando ela faleceu, e era uma situação que eu já sabia que iria acontecer, porque foi vindo de um câncer, que ela já estava lutando há anos, né? Mas a gente nunca está preparado para perder um ente querido. Então, quando ela foi, ali naquele período, eu fiquei sem aquela pessoa que era a pessoa para quem eu fazia as coisas do valor, né? E aí, quem era a Luciana? Né? E aí, assim, agora eu vou fazer para quem? Para mostrar para quem? Muita identificação. Nossa. Que ela era a pessoa que, para quem, se eu tinha um diploma, ela era por aquela ela, pessoa, né, que tinha. Sou que eu dava por aquele ti, valor. mãe. Entendeu? Então, assim, agora eu não tinha mais ela para mostrar. Então, assim, tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a prestar atenção do tipo, ela não está mais aqui. E assim, e valeu a pena fazer tanta coisa? Valeu a pena acumular tanta coisa, né? E aí você vai dizer, e assim, vou terminar, né? Igual a minha mãe, tipo, doente, comecei a ficar com aquilo assim. Você Será começou que a questionar, Afeto né? psicológico. né? Assim, ela terminou o final de vida dela com uma doença. Eu falei, gente, se eu continuar desse jeito, será que eu vou ficar doente? Nossa. Será que... Eu comecei a me questionar dessas coisas assim. E vai valer a pena? Vale a pena você trabalhar tanto, acumular tanta coisa? É o dinheiro? É a posição social? É você ter coisas, né? Tudo isso vai cobrir isso. No momento que a minha mãe ficou doente, valeria a pena tudo? Nossa. Sabe? Tudo que eu tinha não salvou ela. Grande questionamento. E aí eu fiquei com tô isso, te ouvindo. sabe? Como é que você superou isso? Porque eu perdi minha mãe tem 2 semanas. E minha mãe... foi aquela coisa, ela abandonou a gente na infância, foi viver a vida dela e depois ela foi voltando aos pouquinhos. Mais de uns 5 anos pra cá, ela foi ficando muito doente, ela foi morar comigo. E durante esse período era exatamente isso, eu vivia muito pra ela e assim, suportei muitas coisas que eu não devia por causa dela. Passei por muitas coisas que eu não precisava por causa dela. E assim, por mais que a gente entenda que aquela dor ali era insuportável para ela ali, né, como era da sua mãe, era para mim também. A minha dor é exatamente isso. Quando ela se foi, aí eu fiquei nisso. E agora? Agora, como Com é que vazio? faz? Fica, não tem como não ficar. Por mais que eu tivesse, por muitos anos eu fiquei com aquela mágoa dela, de quando ela foi precisando de mim, que ela veio morar comigo, isso foi, junto com a terapia, que eu não conseguiria fazer isso sozinho, isso foi se acalmando dentro de mim, entendendo que aquilo foram escolhas dela. Então vocês tiveram um momento pra... Um momento de cura, né? Foram 5 anos ali, eu falo que Deus é muito bom Muito comigo, bom, né? porque Ele trouxe ela, por mais Lindo. que tenha sido por uma mais coisa difícil, ruim, né? Ainda assim eu tive aquele momento de que assim De ela ressignificar. foi embora e eu fiz tudo que eu pude, o amor que eu pude por ela, e eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e fiz ainda além do que eu não conseguia, mas tive que passar. E aí eu tô com isso ainda, né, 2 semanas, tá Recente, É muito recente. recente. E aí eu fico ainda, e agora? Às vezes eu olho pro quarto e não vejo, e falo, e agora? O que meu irmão vai fazer da vida dele? O que sabe? Porque eu levei muitos anos essa carga de ter que ocupar o lugar dela. Isso é um lugar pra te olhar. Não, não porque ainda continua, não sair né? desse- não ficar nesse lugar. Você Exato. não vai fazer. Você não é. A sua Sim, mãe, não, isso daí né? eu consegui identificar há muitos anos, mas ainda assim essa parte de você ter que recalcular tudo. Porque assim como você, eu tô tendo que recalcular tudo.
Tudo mundo na minha sem ela. o mundo parece que dá uma que tu paradinha. fez? É isso que eu quero saber. O que você fez? Então, não posso dizer que assim, você, tipo assim, não fica 100%, né? Você não volta mais a ser aquela pessoa, né? É diferente. No início, eu achei que eu ia aceitar, né? Por causa da doença, porque foi melhor para ela. Tentei ser racional, né? É um egoísmo da minha parte. Ela estava sofrendo, que nada, né? Eu queria minha mãe aqui comigo, do meu lado. Mesmo que ela estivesse sofrendo. Né, eu tô sofrendo. Então, assim, eu não quero sofrer. Então, você fica aqui, não, mas aí você tá sendo egoísta. Você. Ela um iria ficar dilema, com né? você. Mas aí, chorei muito, passei muito tempo chorando. Depois aquilo superava. Aí cheguei a procurar, vou falar para mim, vai para um psicólogo. Fui para o psicólogo, só chorava no psicólogo. Eu falei, não tá funcionando. Acho que você tinha que viver o seu luto, mas isso tem um tempo. Aí eu falei assim, não encontrei ainda a pessoa certa para mim. Não foi nessa quando eu fui logo em seguida para isso. Aí comecei a trabalhar mais ainda. Botou no buraquinho. Aí piorou, né? Piorou, porque aí vem a carga de trabalho, que você o trabalho de empreendedor, você é engolido, né, para você resolver, porque aí você fica com os pepinos para você resolver, e eu não estava bem para resolver pepinos. Você quis abafar uma né? dor. E aí você fica meio que assim, aí até que chegou uma hora que eu peguei e falei assim, não, eu vou começar a tirar coisas. E aí peguei o papel e comecei a botar tudo no papel. Dá mais clareza, né? Quando a gente pega o que e eu quero, o que eu não quero para mim. Nossa. O que tá me fazendo bem e o que tá me fazendo mal. O que eu posso delegar e o que só depende de mim. E comecei a botar as coisas com uma ordem de prioridade. E o que eu quero fazer realmente. Para que eu quero trabalhar? Quem eu quero cuidar e quem eu não quero trabalhar mais. Para quem eu quero fazer algo, para quem eu não quero fazer. Que não vale a pena eu gastar minha energia. Por quê? Porque eu preciso agora separar um pouco da minha energia para cuidar de mim. Nossa, olha porque o nível era de uma consciência. Muita coisa, muito alto. A fazer isso. E tô nesse processo ainda, né? Ele é perpétuo. Ele é para sempre. A gente tem que estar sempre atualizando o Sim. sistema. Não tem jeito. E, gente, já batemos 1 hora. A produção vai nos mandar embora. E eu quero agradecer muito quem está assistindo a gente. E pra gente fechar, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem pra mulherada que tá vendo a gente, pensando em 2026, pensando sobre crença. Ju, começa. O que tu gostaria de falar eu acho mulherada? Que o máximo de parar de se comparar possível que você conseguir. Traçar realmente metas que façam sentido para você. E não porque você está se comparando com fulano de tal, com o sucesso de quem. Com realmente você traçar metas e que façam sentido com uma estratégia que seja personalizada realmente para você. Porque estratégia é liberdade, clareza é liberdade, mas só se isso for realmente personalizado e não olhando sempre para a grama do outro e olhando. O que tu tá falando é ser autêntica, né? Ser a sua essência, né? Exato. Vani, qual o conselho pra mulherada? É uma mesa muito farta de coisas. Eu tô um turbilhão, sabe quando você sai com a mente turbilhão, assim, eu tô agora. Mas não tem como eu dizer algo que eu não falo durante os nossos eventos e o que eu prego para mim mesmo quando eu me olho no espelho, que é acreditar mais em você, fazer acontecer agora. Não existe isso, não existe uma fórmula mágica, não existe você esperar daqui 1 mês, daqui 2 meses, igual aquilo que a gente fala, segunda-feira eu começo a academia. Não existe isso. Você tem que pegar e fazer agora. Exatamente como a Ju está falando, com estratégia, com organização, que você vai fluir, porque as coisas só vão sair do papel quando você botar ela em prática. Enquanto estiver no papel, vai ser só mais um livro. Mas um livro ainda assim te leva a um sucesso, porque ali está a sua história. Mas se você pegar aquele papel e deixar na sua mesa, não vai adiantar de nada. Muito bom. Muito bom. Pode falar, Lu. As dificuldades, elas sempre vão aparecer. Acho que, assim, não existe caminho fácil. Acho que os caminhos, cada um vai encontrar suas pedras no caminho. Mas uma coisa que faz a gente continuar nesse caminho é você ter pessoas que possam te apoiar. Então, procurar ter alguém ali para te apoiar naquilo que você quer fazer e não desistir porque você não está conseguindo. Quer emagrecer? Quero fazer uma mudança de hábito na minha vida?
não tenta fazer sozinho. Procura alguém para te ajudar. Exato. Quero trabalhar melhor o meu negócio? Eu vou na internet e vou começar a copiar as coisas que os outros estão fazendo. Não, procura alguém que pode te orientar. Por quê? Porque as dificuldades vão existir. Quando você tenta fazer tudo sozinho, essas dificuldades, elas parecem que elas tomam uma proporção muito grande. E você não dá conta. Exatamente. Então, se você tiver alguém do teu lado para te apoiar, até para a pessoa te dar força e falar, não desiste não, eu estou aqui com você, isso já te dá um outro ânimo. Porque a gente tem o ser humano, ele tem uma tendência a captar com muita força as coisas ruins. Sim. O negativo. As coisas, Nossa as mente. coisas, o que é bom, primitivo, ele né? passa. Aquilo ele não guarda. Mas aquilo que é ruim, parece que aquilo gruda, que nem cola. E faz ele ficar lembrando todo dia. Então, é bom você ter uma pessoa ali do teu lado para te falar assim. E não pode é bem ser que assim. essa pessoa no teu lado não esteja dentro de casa. Muitas Pode vezes ser. ela nem está. Pode ser que tu tenha que sair da onde tu tá e buscar outras mesas, que nem o Leste, que é um lugar onde a gente fomenta essa mulher empreendedora, onde a gente apoia, onde a gente quer ver essa mulher crescer. Então, escolha bem as mesas onde tu vai sentar em 2026, porque faz toda a diferença. E custa muito caro estar sentado na mesa errada. Exatamente. Yane. Bom, além de tudo que elas falaram, que foi sensacional, eu somaria 2026, você voltar para si. Saber quem você é, buscar sua verdadeira essência, sua identidade. E focar suas ações baseadas nessa identidade. Seja quem você já acha que é ou quem você queira se tornar. E são essas ações consecutivas, pouquinho, 0,01% cada dia. A gente vai subir e vai descer. E é assim. E tá tudo certo, não tem linearidade. Assim como o nosso coração tem os altos e baixos, a vida também é. Exatamente. O que eu diria para todo mundo que está aqui é: escute mais o seu coração. Diga mais sim para ti. Enfrente as resistências e tenha muito claro dentro de ti o teu porquê. E isso começa quando tu centra em ti. Fechamos, gente, com chave de ouro. Muito obrigada a todo mundo que está aqui vendo. Comenta o que achou. Segue a gente. O Leste é essa mesa incrível. Muito obrigada, mulherada. Só decolamos porque vocês estão aqui. Bora! Obrigada! Obrigada, produção!